E aí, tudo bem? Boas-vindas a mais uma análise esquematizada. Olha, para quem busca aquele aprendizado eficiente que vai direto ao ponto e sem nenhuma distração, essa aqui é a nossa revisão definitiva de quadro branco sobre as bases constitucionais. Nosso grande objetivo hoje é pegar toda aquela teoria densa dos princípios fundamentais da Constituição de 88 e transformar tudo em esquemas lógicos. Uma estrutura visual perfeita para fixação total, sabe? Vamos lá? Dá uma olhada no nosso roteiro. A gente vai passar pela estrutura básica do Estado, os fundamentos da República, o exercício da democracia mista, a separação estrita dos poderes e, para fechar, os objetivos e relações internacionais. Começando com o nosso primeiro bloco, a estrutura básica do Estado. Vamos desvendar o verdadeiro DNA do Estado brasileiro. Bom, vamos separar bem claramente essas quatro dimensões porque elas formam literalmente a espinha dorsal do nosso país. Pensa assim, a forma de Estado é a federação, que é marcada por aquela união indissolúvel. Já a forma de governo é a república, baseada na eleição e, claro, na responsabilidade de quem governa. Quando a gente fala do sistema de governo, é o presidencialismo, com uma chefia única. E o regime de governo? Esse é a democracia. Organizar essas nomenclaturas todas na cabeça é o primeiro grande passo para não se perder depois. Isso já nos leva direto para o nosso primeiro flashcard de revisão. Lê a pergunta aí na tela. O Brasil admite o direito de secessão por parte dos entes federados? Dá aquela pausa mental rápida para tentar lembrar. Atenção máxima aqui, viu? Porque essa é uma pegadinha clássica. A resposta é um sonoro não. A união dos estados, municípios e do Distrito Federal é absolutamente indissolúvel. Sabe por quê? A própria lógica da nossa federação depende dessa unidade. Então, qualquer tentativa de movimento separatista não resulta em independência, de jeito nenhum. O que acontece é a decretação de intervenção federal, que é justamente uma medida excepcional para suspender temporariamente a autonomia daquele ente. E isso ilustra perfeitamente um outro contraste que é vital. A República Federativa do Brasil, como um todo, detém soberania, certo? Que é aquele poder supremo no cenário internacional. Agora, os entes federados, como a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, possuem apenas autonomia. E aqui vai uma dica. Lembra da sigla FAP? Autonomia financeira, administrativa e política. Misturar a soberania com autonomia é uma confusão frequente que a gente precisa evitar. Passando agora para o bloco 2, vamos falar dos fundamentos da República, que são os nossos pilares internos. Aqui a gente tem a estruturação do mnemônico mais famoso do direito constitucional, o Soci Diva Plu. Temos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Aliás, um detalhe importante, esse valor da livre iniciativa mostra claramente que o Brasil adota, sim, uma lógica econômica capitalista e de livre concorrência. Entrando no bloco 3, o exercício da democracia mista. Como funciona esse poder do povo? A nossa democracia é mista ou semidireta, justamente porque a gente elege representantes, mas também tem o poder de decidir diretamente. Olha a diferença. O plebiscito é sempre uma consulta prévia à edição de um ato ou lei. O referendo, por outro lado, é uma consulta posterior, serve para ratificar ou rejeitar uma norma que já foi editada, tipo o que aconteceu lá em 2003 com o Estatuto do Desarmamento. Esse é um ponto crítico que muita gente acaba trocando, então foca na cronologia. Plebiscito é antes, referendo é depois. E além desses dois mecanismos, existe também a possibilidade da população propor leis. E aí vem a pergunta do nosso flashcard. Cabe iniciativa popular para a proposta de emenda à Constituição, a nossa famosa PEC, na esfera federal? Pensa um pouquinho, é preciso muita atenção a esse detalhe. A resposta correta é não. Na esfera federal, a iniciativa popular só serve para leis ordinárias e complementares. Tentar aplicar isso para uma PEC federal é um detalhe que derruba candidato com certeza. E olha só a matemática super rigorosa para propor essas leis. Exige o apoio de 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados e com não menos de 0,3% dos eleitores em cada um deles. Vamos para o bloco 4, a separação estrita dos poderes. O famoso sistema de freios e contrapesos. A regra é que os poderes são independentes e harmônicos, só que eles não têm funções engessadas, sabe? O executivo, por exemplo, tem a função típica de administrar, mas, de forma atípica, ele legisla quando edita medidas provisórias e julga em órgãos como o CAD.
O judiciário julga, mas ele também administra ao conceder férias aos servidores e legisla criando seus regimentos internos. Já o legislativo, cuja função típica é legislar e fiscalizar, pode acabar julgando autoridades num processo de impeachment. Não saber diferenciar o que é função típica da atípica é um erro comum em prova, então fica de olho nessa tabela. E chegamos ao nosso quinto e último bloco, os objetivos e relações internacionais, as diretrizes do nosso Estado. Lá no artigo 3º, a gente encontra a lista dos objetivos internos e eles ficam muito bem organizados pelo mnemônico CONGA-PRO-ERR. Mas olha, o grande segredo para memorizar isso aqui está nos verbos. A Constituição fala em erradicar a pobreza e a marginalização, mas reduzir as desigualdades regionais e sociais. Presta bem atenção. Erradicar é acabar completamente. Reduzir é só diminuir. É impressionante como eles trocam essas duas palavras constantemente só para testar a sua leitura, então cuidado com isso. E entender a natureza jurídica dessas regras é fundamental. Mais um flashcard para a gente. Como a doutrina classifica a eficácia dessas normas que estabelecem os objetivos e os princípios internacionais? Elas são classificadas como normas programáticas. Isso significa que elas não descrevem realidades instantâneas que acontecem no mesmo segundo. Na verdade, são metas, programas e direcionamentos que o Estado brasileiro tem a obrigação de buscar no futuro. E olha, confundir normas programáticas com normas de aplicação imediata é um perigo gigante. Esse é um dos pontos que mais geram erro na hora de fazer a questão. Por fim, o artigo 4º trata da nossa postura externa. O Brasil rege-se por princípios como a independência nacional, a defesa da paz, o repúdio ao racismo e a concessão de asilo político, entre outros. E vale destacar a integração da América Latina, a busca contínua pela união econômica, política, social e cultural dos nossos vizinhos, tudo com o objetivo de formar uma verdadeira comunidade de nações. E é isso, as bases constitucionais foram mapeadas de forma puramente estruturada. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreva no canal Memória de Aprovado, curta e compartilhe este vídeo com outros concurseiros. Assim você ajuda mais pessoas a estudar de forma inteligente. Fiquem no aguardo para a nossa próxima análise esquematizada. Até lá!